Gente, então, como terapia, fazer terapia é algo caro para mim no momento, está fora de realidade, eu vim aqui falar com você sobre traumas e rancorosidade. Eu não sei vocês, mas assim, eu me pego muitas vezes me lembrando de muitas situações que me magoaram ou me chatearam muito, sabe? É, aí eu fico me perguntando por que, que a gente fica remoendo tanto, sabe? O por que, que isso fica numa espécie de looping na nossa cabeça. Pelo menos na minha fica muito. E aí eu me pego em situações que eu fico tipo, ai, mano, que ódio ter que ficar lembrando disso, sabe? Que inclusive isso me lembra até. Eu repostei no TikTok um vídeo que pra mim me define muito, porque eu tenho esse problema, né? Uma vez, eu vou contar pra vocês de uma vez que eu fui fazer tiragem, que eu fui no tarô, um amigo meu, né, tirou cartas pra mim. Mas, ó, às vezes eu me sinto só esse vídeo aqui do TikTok, ó. Cara, dá um tempo na minha mente, cara. Cara, dá um tempo, caralho! Dá um tempo, porra, dá um tempo. Caralho, velho. Ai, gente, enfim, eu me sinto muito esse vídeo. Porque é aí, do lance do tarô que eu falei pra vocês. Pra quem não sabe, eu faço faculdade, né? E aí eu tava lá na Praça do Relógio, que é uma praça grandona que tem lá. E aí esse meu amigo e uma outra amiga também tava junto, né? Que eu conheci eles no estágio que eu fiz. E aí a gente tava lá tirando cartas. E aí eu lembro de um momento que ele falou que o tarô acabou revelando que eu era uma pessoa que tinha uma mente muito ativa, sabe? Que pensa o tempo todo e pensa demais, assim. É como se fosse uma cabeça inquieta mesmo. E eu me identifiquei muito, porque eu me sinto muito assim, sabe? Eu sinto que eu passo muito tempo dentro da minha própria mente e isso definitivamente tem vezes que não me faz bem. Tipo assim, real, não me faz bem. Então, tipo, e isso, consequentemente, faz com que eu relembre muitas coisas. E, tipo assim, muitos traumas de infância, por exemplo. Então, eu vou contar uma coisa que, tipo assim, de vez em quando roda na minha cabeça. Quando eu era criança mais nova, eu passava no dentista, né? Tipo assim, vocês podem olhar meu sorriso, parece que não tem nada demais, mas tem. Eu tenho o dente quebrado, esse meu dente é torto. O meu dente de baixo é um pouquinho torto também, né? E meu pai me levava no dentista e tal, a gente ficou bastante tempo. E aí eu lembro da dentista dizer pra mim que eu ia usar aparelho. E aí eu lembro de ter ficado super animada, né? Por muito tempo eu fiquei pensando nisso, né? Ah, eu vou colocar aparelho e tal. E aí, quando eu ia colocar o aparelho, assim, tipo, acho que faltando 2 dias ou menos de uma semana, o meu pai acabou parando de me levar no dentista porque não tinha mais dinheiro pra pagar, né, as coisas. E aí eu fiquei muito chateada, porque foi algo que eu criei muita expectativa, sabe? A gente ignora o degradê do meu braço, porque eu uso muita camiseta. E aí eu fiquei muito chateada, porque eu tinha criado muita expectativa pra poder colocar esse aparelho, sabe? E aí, hoje em dia, eu fico me olhando no espelho assim, e eu fico, tipo, olhando meu sorriso, e eu fico, tipo, muito chateada de saber que eu não consegui não, meu pai não conseguiu dar continuidade nesse tratamento. E aí, o meu sorriso é uma coisa que afeta a minha autoestima hoje em dia. Além de outras coisas, né? Mas aí, bem, entender mais ou menos o que eu quero dizer? Eu acho que muitos traumas ainda percorrem muita gente. Obviamente, uma terapia ajudaria nisso, ajudaria. Mas como a gente não tá indo pra terapia, eu tô aqui fazendo esse vídeo. E só postando no canal. Bem, e aí é meio que isso, sabe? Eu acho que esses traumas, vez ou outra, eles vão ficar circulando na nossa cabeça. Mas eu acho que é sobre como a gente lida com eles. Tipo assim, quando esse trauma do dentista vem na minha cabeça, o que que eu penso? Eu fico muito chateada, eu fico, ai, paciência, meu pai não tinha dinheiro, o que que ele podia fazer? É uma mistura de tudo, falando por mim assim, bem sinceramente. Às vezes eu fico bem chateada, mas eu entendo meu pai, porque ele não tinha dinheiro, o que que ele ia fazer? Então, e tipo assim, na época só meu pai trabalhava CLT, e minha mãe, ela é analfabeta, né? Então, tipo assim, ela, enfim, são várias questões. Ela trabalhava com outra coisa, autônoma. Então, enfim, e eu tenho muitos traumas, assim, de coisas da vida mesmo, né? Então, por exemplo, teve uma vez que eu briguei com um grupo de amigas, né, que eu fazia parte. E aí eu fiquei, eu acho que quase 2 anos na terapia só tratando isso, porque foi algo tão pesado pra mim emocionalmente, me carregou tanto, me sobrecarregou tanto emocionalmente que eu acabei conseguindo só tratar isso na terapia, porque sozinha. Gente, sinceramente, e mesmo tratando na terapia, eu não consegui engolir 100% essa história, sabe? Porque eu me senti muito traída, assim. Senti que eu confiei demais nas pessoas. E a minha irmã vive falando isso pra mim, que o meu erro é confiar demais nas pessoas. E eu também acho que talvez o meu erro seja isso, sabe?
Eu nunca consigo levar as coisas superficialmente. Eu sempre mergulho de cabeça, sempre entro com o coração muito aberto. Talvez eu devesse fazer menos isso, sabe? E, tipo assim, gente, outros traumas também, né? Traumas de relacionamentos passados, muitas coisas, né? Quebra de combinados, e eu nem digo assim no quesito traição mesmo, mas era tipo combinados mesmo, tipo, vamos fazer isso, isso. E tipo, os combinados nunca eram cumpridos, né? Só da minha parte. Então são traumas e traumas que eu fico relembrando. E tipo, isso que hoje em dia eu namoro. Não dá pra ver como eu tenho que ser. Ah, não. Mas eu ainda fico lembrando de muitas coisas, sabe? Que eu vivi mesmo. E aí, sei lá. Não sei por que que. Ah, eu meio que sei, porque meio que marca a gente, né? Nosso psicológico, nosso subconsciente, sei lá, não sei, não sou, não faço psicologia. Mas eu acho que eu faria psicologia. Mas, são traumas que a gente vai carregar pra sempre. E a brisa é como que a gente vai lidar com esses traumas. Muitas coisas marcam a gente, muitas mesmo, né? Por exemplo, eu entrei num estágio e aí aconteceram muitas situações lá. E eu. Não que eu desisti da licenciatura para dar aula, né? Pra quem não sabe, licenciatura é pra você conseguir dar aula, né? Se você tá numa faculdade e tal. E não que eu desisti da minha licenciatura, mas eu fiquei me questionando porque eu tive muitas experiências traumáticas lá. Então, tipo assim, o quanto que o trauma, acho que é sobre isso, o quanto que o trauma te afeta ao ponto de você estagnar, sabe? Eu nunca esqueço que, tipo assim, eu tava tão padamente, assim, com esse estágio, eu tava tão mal, que eu tava vendo um episódio de Abbott Elementary, que é um episódio que a Janine, ela tenta ajudar a escola, eu não lembro direito, eu não me recordo direito do episódio, mas é tipo assim, alguma coisa acontece com a Luz, e aí ela tenta ajudar, só que aí ela acaba piorando, e aí, tipo, os professores ficam meio que, ai, tá vendo? É bem sua cara fazer isso, não sei o quê. E eu senti, mais ou menos, o que. Porque assim, no fundo ela só queria ajudar. Ela acabou piorando, ela acabou piorando. E no final, se resolveu. Só que assim, eu vi, só que aí. E ela foi um pouco excluída pelos outros professores, do tipo, olha lá o que a Janine fez. E aí no final do episódio, os professores ficam lá do lado dela, e ficam, não é isso, não sei o quê. E aí dá tudo certo. Minha cachorra. Enfim, eu chorei com esse episódio, porque eu me senti um pouco genuína. Eu fiquei, tô fazendo de tudo pra dar certo. E parece que eu não estou sendo reconhecida pelas coisas que eu faço. Né? Então, tipo assim, eu já venho. Antes de eu entrar na faculdade, eu já dava aula. Eu era monitora de uma biblioteca. E eu fiquei 4 ou 5 anos trabalhando com isso, né? E eu dava muitas oficinas, muitos ateliês. Então eu acabei meio que ficando expert nisso, né? Inclusive eu podia vender isso. Mas enfim, gente, uma coisa acabou levando a outra. Mas vocês entendem mais ou menos o que eu quero dizer? Eu falo bastante. Mas é isso. Falei muito.